Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Queridos, é muito bom, verdadeiramente, depender desse amado Jesus. E eu assim fico muito edificado quando a gente dirigido pelo Espírito de Deus para estar dando ênfase a Jesus Cristo. E nesta manhã eu não poderia de estar falando daquilo que Ele me dá e te dá. Sabe quem é que decide de receber ou não o presente que Jesus sempre quer nos dar? Nós mesmos. Jesus, Ele sempre tem prazer de ver eu e você edificados. Aleluia. Quando nós lemos aquela passagem, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Sabe, queridos, eu estava analisando esse versículo e comecei a pensar, que responsabilidade que nós temos de ser escolhidos por Jesus. Olha só, não foi vós que me escolheste, ou seja, você não está comigo porque você quer, você está comigo porque eu quero. E isso me dá uma responsabilidade ainda maior, porque afinal de contas, eu começo a entender que, poxa, Jesus me escolheu, então eu tenho que dar o meu melhor. Sabe, amados, estava refletindo, se voltar aqui para a terra, porque eu entendo, queridos, que tudo o que há no céu, na terra, no mar, tudo é do Senhor, amém? Por exemplo, uma empresa, quando ela quer contratar um funcionário, ela faz o quê? Ela escolhe algumas pessoas, os melhores, e depois daqueles, ele vai escolher o que fica. Eu creio que Jesus Cristo, Ele nos escolhe, e nem todos vai chegar com Ele na Nova Jerusalém, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Diga para o teu irmão, eu quero ser escolhido. Olhe bem, como é que funciona mais ou menos, porque eu sempre gosto de comparar o espiritual com o físico. Eu estava lendo um artigo de uma empresa que fez, escolheu 10 profissionais, 10 profissionais pelo currículo, currículo bem, e a empresa certificou os currículos, tudo, enfim, para ver se realmente as pessoas eram profissionais naquela área. E daí, chamaram os 10 e conforme a hora era agendado, e teve um cidadão que ele foi, no seu horário, e ali o rapaz ali, o responsável pela entrevista, disse assim, olha, antes da entrevista, nós gostaríamos que você pode caminhar pela empresa, pega esse corredor assim, vai andando, lá no final tem uma sala que nós vamos fazer a entrevista com você. E esse cidadão foi andando, corredor, foi andando. De repente, à esquerda, ele vê uma sala vazia, sem ninguém dentro, um silêncio total. Mas havia naquela sala 2 ar-condicionados que estavam ligados, luz acesa. Ele olhou para o lado, para o outro, isso aqui está... Foi lá, desligou o ar, apagou a luz. Para que acesa, né? E foi andando. E de repente ele encontra mais uma sala, daí à sua direita. E percebe também que tinha 3 ventiladores ligados, também luz acesa. E ele entra, desliga os 3 ventiladores, apaga a luz e até fecha a porta desse. E segue, vai andando e chega na sala que era o lugar da entrevista.
Quando ele chega, não, perdão, antes de chegar na sala de entrevista, ele entra numa sala, passa por uma sala e vê tudo bagunçado. Sabe aquelas revistas que lê na sala de espera, que está todo mundo, a gente abre e joga de qualquer jeito, aquela folia toda. Ele foi lá, pegou revista por revista, deixou tudo bonitinho, a sala. E daí ele continua e entra, então, na sala, que era a entrevista, e lá também. Estava a luz acesa, ventilador, ninguém na sala, também desligou e tal. Mas deixou a luz acesa, porque disseram que era lá para ele ficar. Ele senta na primeira carteira aqui com o pastor Abel, e aqui tudo vazio. E fica esperando. Daí chega um cidadão, senta na frente dele, e diz para ele: pois não? Rindo para ele: pois é, eu estou aqui para a entrevista, né, que ainda não foi feita. Você é o nosso contratado. Você já passou. Como? As câmeras, nós temos esse teste, e você, dos escolhidos, você foi o único que desligou os ar-condicionados, desligou sem ninguém pedir, e que você viu que, na verdade, poderia fazer algo que ninguém mandou você fazer. Queridos, muitas vezes, nós queremos fazer para Jesus só aquilo que Ele nos pede para fazer. Ou se Jesus, na verdade, usa o seu pastor para pedir algo para você. Porque Jesus está aqui vivo em espírito e verdade. O pastor é o seu líder, aquele que representa Jesus aqui para dar as coordenadas. E muitas vezes nós fizemos as coisas do Senhor, aquilo que é para o Senhor, de uma maneira limitada, achando que tá bom, porque afinal de contas, é para Jesus, foi o pastor que mandou. Enfim, queridos, e Jesus Cristo, na verdade, quer de mim e de você algo que você faça por amor a Ele, que você faça o melhor, mesmo que Ele até não te pediu, Ele só pediu para você amar, por exemplo, Ele pediu só para você fazer a obra, mas que você faça o melhor, com reverência, aleluia. Então, amados, se não fosse Jesus, eu e você, talvez não teríamos o privilégio de fazer agora essa ilustração que eu disse. Eu fiz uma ilustração de uma empresa, mas eu creio que para Jesus tem que ser ainda melhor. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Então, olhe bem, o verdadeiro amor, o amor ágape, não estaria em nós se não fosse Jesus. Essa é a nosso título. Olha bem, se não fosse Jesus, nós não teríamos o amor ágape. E quem tem amor, sempre faz mais do que foi pedido para fazer. Sempre. Porque quando nós temos amor, nós vamos preparados, não só para fazer aquilo que está acontecendo, ou também estaremos preparados para o que vem também somar com aquilo que está acontecendo, que nós temos que resolver. Quem está entendendo? Queridos, o amor ágape, o amor do tipo de Jesus Cristo, é algo que jamais vai existir se você não ter Ele. Quando eu falo do amor, embora aqui tem pessoas que dizem ser de Jesus, mas não conseguem chegar no nível ágape do amor. Eu quero que você entenda que o amor, você sabe, está cansado de saber, que é, na verdade, o dom supremo, amém, igreja? Aleluia. Ele é o dom supremo. E eu queria que colocasse ali na tela para mim, por favor. Vejamos aqui, 1 de Coríntios, por favor. 1 de Coríntios, capítulo de número conhecido, né, 13, só o 4 e 7, por favor. Jesus está aqui, igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Espírito Santo muda algumas coisas, né, queridos? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, amém, igreja? Não se ufana, não se ensoberbece,
Aleluia. Ligeirinho, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. Pastor, eu estou cansado de saber isso. Pois é, eu também. Só que, se não fosse Jesus, você não podia sentir nada disso. E se você não age assim, Jesus ainda tem se entristecido com você pelo fato de você não conseguir amar. Jesus, na verdade, ele nem tem amor, ele é amor. Ele é sinônimo de amor. Se não fosse Jesus, eu e você não teríamos o Consolador. Amém? Se não fosse Jesus, nós não teríamos o Consolador. João 14, 16 ao 17. João 14, 16, 17. O Consolador, o nosso amado Espírito Santo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, olha só, o Espírito da verdade, ou seja, você tem o Espírito Santo, você tem que ser verdadeiro, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, aleluia, porque Ele habita convosco e estará em vós, aleluia. Ele habita convosco, Ele faz morada em você. O Consolador é aquele que faz com que a gente venha ter estrutura, por exemplo, para ver um ente querido que partiu. Algumas pessoas aqui já sabem, o dia que minha mãe faleceu, eu e minha mãe éramos muito chegados, muito. Ela faleceu em 1996. E eu, infarte, né? Ela morreu, 61 anos de idade. A idade que eu vou fazer agora em agosto, 61. Olha só como ela morreu nova, né? Vocês estão vendo que eu sou jovem. Ela faleceu muito nova, né? E eu me lembro que quando meu pai me ligou, disse: "Ô Álvaro, tua mãe está com dor no estômago. O médico está dizendo que é estômago aqui." Eu dobrei o meu joelho e comecei a orar por ela. E ele disse: "Eu vou recolher a tua mãe." E daí eu corri lá para o hospital, né? E a minha mãe, consegui falar com ela. A Ana Paula tinha escrito um bilhete, ela morreu com o bilhete da Ana Paula, aquela coisa toda. 1h30 depois que eu estive na UTI, ela faleceu. E quando alguém veio dizer para mim: "A sua mãe faleceu", eu disse: "É? Então vou ajudar o meu pai a organizar as coisas." A pessoa que me deu a notícia ficou meio assim. E eu, durante o ato fúnebre também, sempre tranquilo. Por quê? Eu vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. Queridos, quando nós somos consolados por Espírito Santo, para quem não tem, entende que a gente é frio, que não há sentimento, mas o Espírito de Deus nos consola. Principalmente eu sabia que ela tinha ido para o céu. Amém, igreja? Então, não despreze esse Espírito Santo, querido. Valorize esse Espírito que está com você, porque você só tem ele por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus, porque o véu se rasgou. Aleluia. Você tem ele por causa disso, queridos. Aleluia. Amados irmãos em Cristo Jesus, se não fosse Jesus, eu e você não poderemos ter nossas orações atendidas, porque Ele é o mediador, amém? Mateus 21, 22. Muitas vezes, nós, quando estamos orando, nós esquecemos desse privilégio, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo,
Queridos, mas pastor, por que eu oro e não recebo? Por exemplo, né? O pastor Itamar pregou quinta-feira, aliás, foi muito, muito bom. E nós lemos aqui um versículo. Muitas vezes os homens aí que, na verdade, não honram suas esposas, quando vão orar, a Bíblia diz, em 1 de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7, que diz que quando nós não tratamos bem nossas esposas, a oração que fizemos não sobe. Nossas orações são interrompidas. E a Bíblia diz também que a mulher que não é sábia, lá em Provérbios de número 14, versículo de número 1, diz que a mulher sábia edifica a casa, ela é sábia, mas a tola derruba com as próprias mãos. Ou seja, precisamos entender que algumas orações não chegam até o Senhor, não porque Jesus não quer atender, mas nós precisamos entender que temos que estar conforme a sua palavra. Sabe por quê? Porque não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. E quando Ele te escolhe, sabe o que Ele pensa? Eu te escolhi para obedecer. E lembrando que eu e você somos propriedades de Jesus Cristo. Você é propriedade, sabe como? Ele te comprou a preço de moeda? Não, a preço de sangue. E precisamos lembrar disso. Pastor, eu já sei de tudo isso. Eu também sei. O diabo sabe, mas tem que obedecer. Tem que viver. Temos que ficar lembrando. O diabo, ele tem trabalhado 24 horas e faz hora extra, sabe como? Colocando muitas coisas na internet, colocando muitas coisas na televisão. Enfim, o diabo faz você ouvir muitas vezes coisas que você não quer ouvir, mas de repente você ouve tanto que começa a prestar atenção. Por isso que quando nós pregamos algo que está sendo repetitivo, quantas músicas mundanas que você escuta 10 vezes por dia? Queridos, nós precisamos verdadeiramente ser movidos por Ele. Vou dar um conselho para você. Se você nunca escutou a rádio Transmundial, coloque ela sintonizada, porque é 24 horas só falando do Senhor, só falando do Senhor, só falando do Senhor. Falando. Às vezes nós precisamos entender que Jesus Cristo, quando Ele nos escolhe, o assunto maior que nós devemos ter em nosso dia a dia é Ele, amém? Por isso, queridos, eu queria enfatizar uma coisa. Mente vazia é oficina para o diabo. Quando você aceita Jesus como Salvador, porque Ele te escolheu, você precisa, por favor, entender que você não está mudando de religião. Você está agora andando com Jesus. Como disse o Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. E quando nós, queridos, independente de você ser pastor, de você for líder, não importa, quando você vem para Jesus Cristo, você precisa entender que você agora tem que estar por dentro daquilo que Jesus quer. Como, pastor? Ganhando uma alma. Sabe qual foi o momento que eu mais cresci na minha vida espiritualmente? Quando eu ganhei a primeira alma. Sabe por quê? Porque eu comecei a cuidar daquela alma. Eu queria ver ela mudada. E daí eu não contentei com aquela, eu quis mais uma. E que mais uma. E quanto mais eu ganhava pessoas, mais eu orava, mais eu orava. Por quê? Eu tinha uma obrigação, eu não queria decepcionar o meu Jesus. Agora, se você é alguém que vem para a igreja e só fica na mãozinha, e porque agora eu estou na igreja, não. Eu estou na igreja, não. Eu sou a igreja. Se você é a igreja, você precisa ter uma evolução, querido. Você não pode apenas achar que você ainda não tem um cargo na igreja, você não tem responsabilidade. Eu, por exemplo, não sou pastor porque, na verdade, só vim aqui ter intimidade com o Senhor aqui em cima. Tem que ser antes. Aleluia. E não importa o que você faça lá no seu emprego,
é o seu ministério, porque lá você tem que ganhar almas e tem que ser a diferença lá. Em nome de Jesus, amém? Queridos, Jesus então é tudo para mim e para você, né? Aleluia. Queridos, não precisa nem abrir, eu vou ser mais rápido. Se não fosse Jesus, eu e você não seríamos perdoados. Olha só que coisa séria. Claro que para mim ser perdoado, eu tenho que ter um coração perdoador. Porque quem não perdoa, não é perdoado por Ele. Quem conhece Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Quem não perdoa, não é perdoado por Jesus Cristo. Ele ensina isso na palavra. Então, meu amado, se você não tem um coração perdoador, você está correndo grande risco de ir para o inferno. Da mesma forma, se você não consegue amar do tipo do amor como eu acabei de falar, você também está condenado ao inferno. Pastor, mas então todo mundo vai? Não, senhor. Não devemos pensar assim. A salvação é individual. Você deve pensar, eu vou para a glória. Agora, entendendo que você tem que estar de bem com Deus. Aleluia. Se não fosse Jesus, queridos, nós não conseguiríamos ser misericordiosos. Mateus 5,7 fala que se eu na verdade sou misericordioso, eu alcanço a misericórdia. E a misericórdia é muito importante para mim e para você. Sabe por quê que quando Deus estava dando esses itens para mim, o Espírito Santo, o Senhor estava querendo dizer assim, olha, sem isso aqui, eles não podem um dia estar comigo. As pessoas não podem estar comigo se não tiver isso aqui. Misericordioso. Jesus tem misericórdia de mim e de você, ela se renova todas as manhãs. Ele é longânimo, ele sabe que a gente vai pecar de novo, mas ele continua nos amando. Ele sabia que Judas Iscariotes ia traí-lo, mas nunca tratou com diferença entre os 12. Ele só avisou no final ali. Mesmo assim ficou todo mundo, será que é eu? Será que é eu? Por quê? Porque para cumprir as escrituras. Então, minha amada igreja, que você entenda que a sua misericórdia para com o outro é algo que você está fazendo porque tem Jesus no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! E outra coisa também, que eu não vou abrir a Bíblia porque você sabe de cor, sem Jesus você não tem paz. Eu já preguei isso nesse dia. Sem Jesus você não tem paz. Se não for Jesus você não consegue paz. E a paz é você ter paz mesmo quando você tem motivo para chorar, para clamar, as coisas estão tudo dando errado para você, mas você continua com paz. As pessoas dizem, não, eu estou com paz de comprar aquele carro lá, eu estou com uma paz de comprar aquela casa, eu estou com uma paz disso, mas você está com paz de saber que você vai receber uma notícia muito pesada. Porque, queridos, a Bíblia fala, você está cansado de saber, que há tempo de sorrir, mas tem tempo de chorar. E se isso acontece nas nossas vidas, precisamos entender, queridos, que de forma alguma podemos confundir essa paz. A paz que Jesus me deu e te deu, o mundo não conhece. Amém, igreja? Também não há necessidade de abrir para mim, estou acelerando. Se não fosse Jesus, queridos, nós não teremos força para nada. Em Neemias 8:10 a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas qual é a alegria do Senhor? A alegria do Senhor é ver a igreja dele um dia subindo e morando na Nova Jerusalém. Essa é a alegria do Senhor. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque quando o Senhor está alegre comigo e com você, não importa se eu estou frágil, não importa se eu sou insuficiente renal crônico, a alegria dele é minha força. Então, queridos, não fique olhando a circunstância.
Não fica olhando dando importância que os teus olhos estão vendo aqui. A alegria do Senhor qual é? A alegria do Senhor porque Ele te escolheu e você está em andamento do jeito que Ele quer. E Ele está vendo que você um dia vai morar com Ele. Ele está alegre com você. E você passa pelo vale da sombra da morte. Você é provado financeiramente. Você é provado no casamento. Você é provado lá no seu emprego. Mas você continua forte. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse Jesus, eu e você não teríamos a alegria da salvação. Queridos, a alegria da salvação é o seguinte. É eu, por exemplo, o alvo pensar, poxa, vou fazer 61. Pela Bíblia falta 9 anos para minha carne começar a clamar para ir. 70 anos ela começa a dizer, vou embora, né? 70 anos, e a mente diz, não, vão embora, vão. É por isso que está cheio de velho que tem 80 e está com pensamento de jovem. Mas a carne dele está dizendo, tu és teimoso, né? Enfim. Só que, mesmo pensando isso, ainda bem que eu vou para o céu. Ainda bem que eu não vou morrer como todo mundo. Essa é a alegria da salvação. Agora, se você não tem certeza disso, vai orar mais, vai buscar mais o Senhor, porque você foi escolhido. Você, na verdade, está aqui porque Jesus quis que você ficasse. Se não fosse Jesus, nós não poderíamos ser a noiva. E eu queria que, eu vou abrir a Bíblia, por gentileza. Apocalipse, capítulo de número 19, do 6 ao 8. Se não fosse Jesus, eu e você não poderíamos ser a noiva. Então, ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegramo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ali, outras versões da esposa é noiva, no meu está noiva. Queridos, se não fosse Jesus, nós não seríamos a noiva. Olhe bem, você está lembrado, no GA nós estamos vendo aí das 10 virgens, se não fosse, na verdade, o óleo que as 5 noivas, que na verdade não foram prudentes, se não fosse a ausência do óleo, elas teriam entrado. Ou seja, eu e você não poderíamos ser a noiva, só que quem somos nós diante do noivo? Deixa eu explicar uma coisa. Jesus fez o primeiro milagre num casamento. Nós falávamos disso quinta-feira. Não, nós não falávamos. Bom, eu falei, eu acho. Olhe bem, vamos aqui. Não vou dar nome a casal nenhum, mas eu vou falar daquele que começa a namorar. Você conhece muito bem essa história. O namoro é aquela coisa linda, né? Faz 2 horas que não se vê, já manda uma mensagem, estou com saudade, né? 2 horas estava junto, mas estou com saudade e tal, vai. E daí quando se casam, né? Na verdade, né? Meu Deus, né? Que maravilha, aquela coisa toda, né? Vai. Daí quando chega um certo ponto, já não tem mais aquela coisa, né?
Aquela tal história que a gente sempre brinca, né? O marido sai na frente e a mulher sempre, ei, me espera. Tá, volta para dar a mão, né? Porque agora não precisa mais dar a mão, né? Não vai perder mais o casamento na cabeça dele e tal. Aquela coisa toda, aquela frieza que começa a acontecer, né? Não tem mais elogio, eu te amo, vem de vez em quando, e, enfim, né? Vem o espírito de coice de vez em quando, né? Um dá um coice, outro dá coice também, aquela coisa toda. Tá bom, né? Enfim. A noiva de Cristo, muitas vezes, com o passar do tempo, ela começa a tratar o noivo de uma forma totalmente diferente, sabe? Com frieza. Parece que, sabe? Eu já me acostumei com isso, aquela coisa toda. Agora tem o seguinte, o que eu estou falando para você, as pessoas que se casam até dão coice uma na outra, tal, mas vai chegar um dia que quando há um temor de Deus, há uma recuperação, e aquele casamento começa a se restaurar, e vai, né? Eu estou 38 anos casado, vou 40 junto com a Sandra, o pastor Itamar também, tem outras pessoas aqui, enfim. O que é que acontece? Há uma solidificação e aquele casamento perdura. Eu quero dizer para você, minha amada noiva, quem é noiva, diga amém. Que você, que é noiva por causa de Jesus Cristo, eu quero dizer para você, que você que é noiva, continue amando esse Jesus, esse primeiro amor. Continue verdadeiramente crendo que não importa as circunstâncias, o Senhor está com você. Não importa o que você esteja passando, o Senhor está com você. O noivo sempre vai te proteger, mas seja fiel ao noivo. Eu estou falando aqui da analogia, eu estou falando dos homens e das mulheres, vocês estão entendendo, amém? Glória a Deus. Olhe bem, no Antigo Testamento, lá no Isaías 54, a Bíblia diz que Deus era marido de Israel. Mas, depois que Jesus veio para os judeus, mas eles não quiseram, sobrou para nós. Hoje, o nosso noivo é Jesus. Que privilégio! Que privilégio! Jeová era pai de Israel, mas Jesus disse, olha pai, eu vou lá, mas é o seguinte, eu vou passar a ser o noivo deles. Então eu quero dizer para você que nesta manhã, Jesus veio para te alertar, que Ele é sempre presente na sua vida, mas Ele quer que você também seja presente com Ele. Maravilha do céu! Que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.